Fala pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Já começa o vídeo deixando o like, se inscrevendo aí, né, para ajudar o nosso conteúdo a continuar crescendo. E bom, pessoal, vocês já viram aí no título, né? Hoje eu vou passar mais uma vez uma região muito importante aí no day trade, né? Uma região que o preço tende a respeitar muito bem, porém a gente tem que ter cautela e cuidado para poder usar essa região, porque nem todo momento ela é válida, certo? Então, aproveita também, já me segue no Instagram, tem o link aí na descrição. E se você tem interesse em se tornar meu aluno, aprender comigo, né? Aprender tudo isso que eu passo para vocês, mas de uma maneira muito mais aprofundada, né? No meu treinamento, também tem o link aí na descrição. E hoje eu vou utilizar, né, a movimentação exatamente do dia de hoje, tá? Dia 5. Vou mostrar um trade que eu fiz baseado nessa região. É uma região muito forte, né? Algumas pessoas insistem, às vezes, em não concordar com isso, mas não tem como, né? É o que eu falo, contra fatos, né? Contra coisas que aconteceram, não tem como, né? A gente negar. Então, essa região, pessoal, que eu vou falar mais uma vez aqui, porque eu já falei outras vezes, é os 50% do dia, tá? Só que muitas pessoas erram, tá? Quando a gente vai falar sobre isso, porque tem gente, né, que marca 50% em todo e qualquer movimento, né? E eu vou dar um exemplo, por exemplo, aqui para vocês, ó. O mercado, ele abre nesse movimento de alta aqui, ó. Ele começa a fazer esse primeiro movimento de alta, tá? Aqui beleza, nós estamos direcional, né? Aqui sim eu posso trabalhar a Fibo. Só que a partir do momento que o mercado ele marca topo aqui e ele retesta esse topo no próximo candle, ó, perceba que o candle 5 faz um testezinho aqui, rejeita, depois o candle 6 também. Aqui, pessoal, a gente já tem que tomar cuidado, porque o 50% ele já não é mais bem-vindo. Por quê? Porque se o preço está rejeitando o máximo, se ele está fazendo teste máximo aqui, muito provável ele tentar fazer o quê? Um teste de mínima, porque ele tenta romper aqui, se ele não conseguir romper, ele pode voltar para a mínima. E aí, às vezes, as pessoas elas ficam trabalhando, deixa lá os 50% e falam, não, o mercado está segurando. E aí a pessoa começa a usar os 50% em consolidação. E esse é um dos erros que eu vejo assim, que as pessoas cometem bastante, né? E aí, depois o mercado ele volta a andar comprador de novo. Ó. Ele começa a romper topo, ó, fecha candles acima do topo, beleza, aqui a gente volta então a trabalhar com 50%. 50%, pessoal, é um nível para movimentos direcionais, para tendência. A gente não pode trabalhar os 50% no movimento consolidado, entende? E aí, seguindo aqui, o mercado vem e ele começa a romper, então, 50% dessa perna. Isso é outra coisa que eu vejo que as pessoas não sabem muito bem trabalhar. Quando o mercado ele rompe uma retração mais recente, a gente busca uma retração mais antiga, né? Ou seja, se o preço não respeitou esse fundo, vamos atualizar e pegar uma retração aqui maior para ver se o mercado segura essa região. E aqui eu estou, então, com os 50% do movimento todo do dia, né? Porque a gente trabalha os 50% da perna mais recente, que eu estava marcando aqui, né? E a gente também trabalha os 50% macro, que é agora onde eu tô com a minha Fibo aqui. E aí a gente percebe que o mercado ele vem e ele começa a perder essa região aqui, ó, dos 50%. E aí muita gente confunde aqui também, né? Pô, o preço rompeu os 50%, consolidou, quando na verdade não, o mercado só consolida com teste em extremo. E aí, pessoal, ele vem por baixo aqui, ó, testa a região e ele começa já a mostrar gatilho, começa a mostrar rejeição, e foi exatamente aqui que eu bato na venda, tá? Eu peguei uma venda nessa região aqui com o stop técnico, essa venda me deu mais de 600 pontos, tá? Qual que foi a leitura? A leitura foi de 50%. E aí muita gente insiste às vezes em falar, ah, isso aí não é um 50%, é porque aí tava passando uma VWAP. Ah, isso aí não é 50%, é porque aí tava passando uma média móvel XY. Acontece, pessoal, que a leitura, né, do gráfico limpo, ela não necessita de análise de nada disso. Tanto é que nenhuma operação que eu tomo, eu fico preocupado se tem algum ponto ali ou não. Eu simplesmente tomo porque eu acredito naquela região. E aqui eu tive, essa leitura ela foi feita na sala ao vivo, né? E assim, diversos alunos pegaram essa operação, teve gente que pegou 1.200 pontos nesse movimento de queda. Eu zerei o meu trade aqui na mínima,
Eu zerei aqui porque era um ponto que eu vi que o preço poderia segurar, né? Deu 600 pontos, mas teve gente que deixou o alvo abaixo da mínima ali, o mercado chegou, né, a tocar nessa região e dar o alvo da pessoa. E aí, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque às vezes a pessoa ela tá trabalhando um movimento aqui de 50%, sendo que o mercado está consolidado. Vou dar um exemplo aqui que se o preço tivesse feito isso que eu vou falar para vocês, já seria errado a gente trabalhar os 50%. Vamos imaginar que o Candle 12 aqui, ele tivesse feito um teste na mínima e rejeitado. Nesse caso aqui, eu entenderia como uma possível quebra macro. Então, se o mercado não rompe fundo, qual que é o objetivo do preço? Tentar voltar para o topo. Então, nesse caso aqui, pessoal, se o mercado ele tivesse me mostrado uma rejeição em mínima, eu já teria excluído a minha FIBO, tá, do meu gráfico, e eu não estaria buscando por trade aqui, tá? Por quê? Porque aí seria no meio, né? E eu vejo também que muita gente confunde esse negócio, né? As pessoas, quando eu falo para não operar no meio, pessoal, é não abrir trade quando os gatilhos eles estão sendo formados no meio. Porque se o preço ele testa, por exemplo, uma região de extremo aqui, e ele deixa gatilho, às vezes esse gatilho aqui ele pode ficar grande. Aqui você pode pensar em um trade sim, você está operando no meio, mas o gatilho ele testou o extremo. Eu estou falando isso porque eu vi um comentário de uma pessoa no vídeo que eu acredito que ela está meio perdida acerca disso, né? Então se ela estiver assistindo esse vídeo, serve para ela. Então, meu amigo, quando você vai avaliar trade no meio, é isso aqui, ó, é formação de gatilhos no meio. E não quando o mercado ele testa um extremo, porém os gatilhos eles fecham no meio. Aqui o risco retorno é ruim, mas tem trade. Aqui não tem trade, porque os gatilhos eles estão no meio. As pessoas também se confundem muito quanto a isso, né? Então, pessoal, se o mercado ele tivesse feito uma agressão de mínima aqui, tomar um trade nessa região dos 50 seria errado. Eu não tomaria esse trade na região dos 50, tá? E seguindo, né, só para vocês entenderem. Os 50%, pessoal, mais uma vez eu ressalto isso, que ele é um ponto de parada tão relevante quanto os demais. Porque às vezes, né, já tive caso de pessoas chegarem até mim e falar, às vezes vir aluno, falar, não peguei esse trade porque o mercado não chegou nos 50%. Algumas pessoas também atribuem, né, uma importância grande demais para os 50%. Ele é mais um nível, pessoal, que a gente vai utilizar. Percebam aqui que nessa região aqui, a gente não tinha outro ponto de parada a não ser os 50% do dia. E ele é mais do que válido para a gente pensar em trade aqui. Porém, a gente tem que tomar cuidado para não começar a utilizar 50% em consolidação. Eu falo isso, pessoal, e eu falo para vocês tomar cuidado, porque faz total diferença. Às vezes a pessoa ela está utilizando um 50% numa consolidação. Ou, outro exemplo também, pessoal, às vezes o mercado ele vem e ele quebra uma estrutura. Perceba aqui, ó, vamos supor que eu estou trabalhando, então o mercado ele caiu aqui, ó. Aí eu vou marcar uma nova perna da FIBO, tá? E aí o preço começa a corrigir, beleza? Aí ele marca fundo, testa fundo e quebra uma estrutura. Aqui, pessoal, também é errado eu ficar trabalhando com esse nível. Toda quebra de estrutura, isso aqui, pessoal, eu falo aprofundado no meu treinamento. Então, se vocês querem se aprofundar nisso, né, eu convido vocês, obviamente, a fazer o meu treinamento. Então, toda quebra micro, pessoal, ou macro também, os 50% ele se enfraquece. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes eu vejo gente querendo trabalhar 50% aqui, sendo que o mercado já quebrou estrutura. O 50% ele é um excelente nível, é muito bom mesmo. Eu abro diversas operações ali, bons trades, porém a gente tem que saber o momento de usar. Eu falo porque às vezes algumas pessoas me chamam e me mandam um print, por exemplo, de uma FIBO num movimento consolidado. Vou dar um exemplo aqui, ó. O mercado tá aqui nesse range, aí eu vejo o gráfico da pessoa com a FIBO aqui, ó. Nada a ver. O preço totalmente consolidado, fazendo teste de máxima, teste de mínima e a pessoa marcando uma FIBO. E às vezes a pessoa ainda assume trade ali naquela FIBO, né? E o pior, às vezes ainda dá certo, né? E a pessoa começa a repetir aquilo outras vezes e começa a tomar stop e ela não entende por que ela tá tomando stop, né? Então assim, pessoal, esse 50%, né, essa região, ela é muito importante porque ela mostra pra gente que tem interesse ali. Por exemplo, eu tenho uns 50% do dia. Eu sei, pessoal, o 50% ele é meu termômetro. Eu sei que até os 50% do dia eu tenho interesse comprador. Eu tenho pessoas interessadas na compra.
Porque se o preço começar a romper a região aqui dos 50%, eu já entendo que toda essa pressão compradora ela se enfraquece. E aí, pessoal, tanto faz se o mercado vai fazer teste por cima dos 50% ou se ele vai fazer teste por baixo dos 50%. Qualquer região que o mercado testar aqui, ó, testou por cima, deixou gatilho, eu penso em compra. Testou por baixo, deixou gatilho, eu penso em venda. Quando você tem o 50% válido, é uma baita região para ser operada, né? E não, pessoal, esse negócio às vezes o pessoal fala, mas respeitou porque tinha uma VWAP, porque tinha isso, porque tinha aquilo, né? As pessoas elas querem arrumar justificativa, quando na verdade, pessoal, o 50% ele é realmente importante mesmo. Quando o preço está direcional, pode verificar, pode analisar, pode buscar operar esse nível de retração, porque ele é muito forte sim. O que a gente precisa tomar cuidado é para não ficar trabalhando, né, 50% de consolidação, que aí sim eu vejo que mora o problema, mora o perigo, tá? Bom, era isso, pessoal. Tô tentando trazer aulas mais rápidas para vocês, né, não alongar demais, porque às vezes aulas grandes o pessoal, eu vejo que as visualizações caem, então eu vou tentar trabalhar sempre nessa média de 10, 11 minutos. A única coisa que eu peço é para deixar o like e deixar o seu comentário também, porque isso aí acaba que ajuda o nosso engajamento. Beleza, pessoal? Tamo junto, um abraço a todos. Valeu!